Boa noite, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos, viu? Nós vamos dar um tempinho para mais pessoas chegarem. E enquanto isso, eu vou colocar o nosso convidado, que hoje é o Roberto Santana, e ele vai fazer todas as apresentações do grupo. E a gente espera que isso venha contribuir bastante com todos vocês, tá combinado? Esse é o propósito nosso de contribuir e levar boas práticas, né? E até sentimentos, né? Como é que está sendo encarado pelo operador, pela empresa de ônibus, esse desafio que a gente está vivendo agora, tá bom? Muito legal. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou chamar o nosso convidado, ok? Boa noite, Roberto. Tudo bom? Boa noite, Patrícia. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu que agradeço, viu, Roberto? É uma honra estar recebendo você aqui, né? Que é o propósito, o fim dessa iniciativa é de contribuir com todos os empresários, né? Trazer soluções, conteúdos que de verdade possam ajudar vocês de imediato, a curto, médio prazo, né? A atravessar esse momento e como que a gente vai ajudar a reconstruir o pós, né? O que eu estou chamando de novo normal, viu? Seja muito bem-vindo. É até curioso, deixa eu só tirar o som do computador aqui, Patrícia, não pode nos atrapalhar. Eu também tirei. Boa noite, muito boa noite de novo. Todo mundo está entrando, vi a minha mãe acabar de entrar, toda vez eu tenho que mandar um Ai, que beijo orgulho! especial. Minha mãe, né? Foi Dia das Mães. Já tive a oportunidade de visitar Juiz de Fora e cumprir duas tarefas importantes, que uma é entregar os prêmios dos trabalhadores, lá alguns premiados no local, e entregar o presente Dia das Mães da minha mãe, que eu já não via minha mãe pessoalmente há uns 60 dias. Então, foram duas tarefas aí nesse. Tem pessoal falando que está sem áudio. Queria só nos comentários aí saber se todo mundo está com áudio, Patrícia, porque tem alguns aí comentando que estão sem áudio. Se está dando para ouvir. Mas você está me ouvindo, não tá? Tô te ouvindo bem. Que ótimo. Tá todo mundo com áudio? Ó, o Tá pessoal tá joia. fazendo joinha. Tá joia. É Então isso aí. vamos lá. Vamos lá. Disposição. Queria que você apresentasse então um pouco, né, sobre o grupo CSC que está por trás aí de toda a tua gestão, né? Falasse um pouquinho para a gente qual o seu papel no grupo, né? Na verdade, o Grupo CSC nasceu aqui em Viçosa, mas veio dos meus tios e meu pai lá de Porto Firme. Eu tive um tio que foi um desbravador, que saiu da fazenda e resolveu empreender aí com caminhões, depois passou para o ônibus e levou todos os outros irmãos, meu tio Francisco, que já está no céu, meu pai também já está no céu, mas eles que começaram essa batalha aí, seis donos para um ônibus, uma luta Nossa, aí naquelas épocas que não existia estrada e tal. E eu falo que esses aí, mandar um abraço também pro Babá, pro Roberto, pro Canavarro, meu amigo, que o pai dele também passou por essa árdua tarefa aí de iniciar, desbravar. Então, esse pessoal, nós nascemos aqui em Viçosa e meus tios, meu pai, meu tio Romeu, principalmente, que é o stay do nosso grupo, ele, na verdade, ele é o alicerce do nosso grupo, ele que me ensinou a, a empreender, a ter, a saber ser empresário realmente. O meu tio foi um alicerce nessa questão do empreendedorismo. Nosso grupo... Eu não estou te vendo, Patrícia. ah, Ah, não, eu sim. O tinha. nosso grupo o nosso grupo começou aqui, se expandiu muito, muito por muitas cidades. Nós começamos com empresas pequenas em muitas cidades de Minas, uma na Bahia, Itapetinga, minha querida Itapetinga. E o que a gente
vê como diferencial enorme é a nossa aplicação em técnicas de gestão. Nós começamos a ver que o caminho do sistema de transporte, o transporte estava indo para um caminho que, se a gente não conseguisse equilibrar as coisas, equilibrar as contas, equilibrar os custos, nós íamos nos autodestruir. Então, por quê? Porque não é culpa de ninguém. Muita gente bota a culpa nisso. Genebaldo Babá, da União, acabou de entrar. Mandei um abraço para você, Babá. Tem um tempão que eu não vejo também, desde que eu fui lá na União, lá em Viçosa, tem um ano e pouco. Babá era nosso sócio, continua sendo nosso sócio de coração e eterno amigo. Um dos caras mais corretos e calculistas que eu conheço, cara de extrema competência. Então nós começamos a ver o seguinte, que não era uma questão de culpar ninguém. Era porque a modernidade, os tempos modernos foram dando opções para os usuários. E isso tirou uma parcela significativa dos passageiros. Então, o que a gente tinha que fazer? Adequar. Eu costumo brincar, nem é uma brincadeira que todo mundo gosta, mas é o seguinte, se a noiva for engordando, a gente tem que emagrecer a noiva e não colocar mais pano no vestido. Então, é isso que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, que os nossos custos foram inchando, relativos à demanda, à nossa receita. E a gente tinha que arrumar uma ferramenta de gestão muito eficiente para a gente conseguir nos adequar aos novos tempos. E isso nós fizemos, graças a Deus, sem modéstia, com extrema competência. Nós tínhamos pré-coronavírus, nós tínhamos o rumo estabelecido, o barco a todo vapor e crescimento de 25% ao ano em média. Em investimentos, em fretamento, em novas linhas urbanas, só para dar uma dimensão, somente no ano de 2019 nós assumimos 2 operações em Juiz de Fora, Pouso Alegre e Itaquaquecetuba. Então, 3 dias também, né? Oi? 3 dias também, não foi? Não, 3 dias não. 3 dias para falar a verdade, 3 dias é vizinha Juiz de Fora, mas é da empresa Transa, a operação. Tá. Mas conseguimos manter esse nível de expansão e tínhamos azeitado nossos rumos. Nós tivemos várias consultorias que adaptaram essa gestão. O Instituto Áquila foi o nosso primeira grande mão nisso aí, para a gente adequar a uma questão muito espartana os custos. Para ter uma ideia, nós somos alguns diretores aqui no Grupo CSC, nenhum tem secretária. Nós não temos copeira, nós não temos o porteiro que faz simplesmente o serviço de portaria. Na verdade é o seguinte, não existe mais o luxo no mercado. E aí, quando você falou desse novo mundo que está para surgir, eu acho que está surgindo ainda mais forte nessa questão. Nós vamos ter que fazer a lição de casa toda de novo. Isso o Vidal, lá da Dom Cabral, que é nosso mentor aqui do projeto Dom Cabral aqui na empresa, ele fala muito bem que o seu planejamento estratégico ele tem que ser revisto a todo momento, porque uma pequena mudança no ângulo de saída da bala te desvia muito longe do alvo, porque a bala vai sair muito fora do alvo. Então a gente tem que rever e corrigir no curso. É como um avião em voo, se você sai da rota, você tem que recolocar na rota. E nesse momento a rota se desviou totalmente, não existe mais rota, virou um zigue-zague. Virou um zigue-zague, isso mesmo, perfeita analogia. Como é que você faz um planejamento para 1 ano? Ou como é que você faz hoje um planejamento para 2 meses? Então, o que a gente tem feito e que muita gente tem perguntado é o que fazer. Tem muitos empresários, eu me sinto orgulhoso quando vários colegas ligam e falam: o que vocês estão fazendo aí? Qual rumo a gente vai tomar? Nossa, eu estou perdido. E aí a minha resposta: eu também estou perdido, mas tentando compartilhar alguma coisa que a gente tem feito. Por exemplo, montar um comitê de crise, seja qual for o tamanho da sua empresa. Montar um comitê de crise. Se você for uma empresa pequena e for só você o comitê de crise, mas você tem que dedicar uma boa parte do seu dia para administrar o que está acontecendo, principalmente naquela semana e naquele dia. Porque as coisas estão mudando, o que mudava... É muito curioso isso, que o pessoal costuma dar aula para a gente, fala: olha,
você tem que se adaptar ao mundo moderno. Porque o que acontecia em 80 anos, 50 anos, agora está acontecendo em 5 anos. E agora o que acontecia em 5 anos está acontecendo em uma semana. Então, a crise é muito grande, ela é muito séria. E o setor de transporte, principalmente, tem que procurar sensibilizar. Eu acho que os empresários têm que cada vez mais se unir para sensibilizar todos os gestores públicos, autoridades, de que o sistema de transporte brasileiro corre um sério risco de colapso sem volta. Eu não estou falando colapso momentâneo, que parou e volta. Colapso sem volta. Então, e é essencial, né, Roberto? Não pode, né? Exatamente. Quando a gente trata disso aqui no Grupo CSC, nessas nossas reuniões, o que a gente tem feito? E se você me falasse qual o primeiro grande ensinamento que você teve com esse momento e o que você passaria, assim, se alguém te pedisse uma dica nesse momento, qual que é o primeiro ensinamento que você tem que fazer? Eu acho que a gente está como se a gente estivesse no meio de uma guerra. E agora o momento é tentar sobreviver. E como que você sobrevive numa guerra? Como que a empresa vai sobreviver nessa guerra chamada Covid-19? Cortando na carne, né, Roberto? Preservando o caixa. Tem que preservar o caixa. Você tem que saber exatamente, enquanto seu caixa está furado, que está furado de todo mundo de transporte público, o caixa está furado. Você tem que saber qual o tamanho e você tem que fazer isso que você acabou de dizer, cortar na carne. Tem um filme que ilustra bem essa situação, que é da seleção uruguaia que caiu lá na geleira e foi morrendo gente. Eles acabaram comendo a carne dos próprios colegas para poder sobreviver. Isso aí é um extremo de uma situação que a gente vive hoje, não de comer um colega, mas o sistema que a gente tem que falar é o seguinte, olha, o que eu vou cortar para manter a empresa viva? Para manter esses empregos aqui? Porque, Patrícia, é muito triste. Quando você vê uma história de uma vida inteirinha dedicada àquilo. Quando você vê que você... Quando eu olho para trás, eu até me emociono em saber o seguinte, eu passei maior parte da minha vida dedicada a isso e a essas pessoas que trabalham lá ombro a ombro comigo. E você vê isso com ameaça de destruição, de falar assim, olha, isso tudo que eu tinha como certo, que eu tinha como seguro, que eu investi todo o meu esforço e toda a minha energia durante a minha vida toda, está arriscado nesse momento. Aí, geralmente, normalmente, isso nos abate. Só que como eu sou extremamente ansioso, eu falo que o abatimento ele tem 3 partes. A parte da notícia, a parte do impacto e a parte da força. A parte da força é quando você fala, beleza, mas eu vou ficar parado? Ou eu vou fazer alguma coisa? Né? Como é que eu reajo? E é o seguinte, aí quando você olha para trás, apesar da nostalgia de você ter dado muito de si para estar aí, quando você olha para trás e quando você se vê, você fala assim, nossa, mas eu já tive tão pior quando eu comecei, eu tive tanta força quando era muito pior, agora por uma crise eu vou deixar me abater? Não. Eu tenho que ser muito frio. Esse é o segundo grande dica que eu falaria para quem me pedisse uma opinião. É que a emoção nesse momento só atrapalha. Eu sei que nós somos seres emotivos, nós somos seres que... O empresário de ônibus, principalmente, eu, por exemplo, um dos meus hobbies é busologia. Eu gosto de ver carroceria de ônibus, chassi de ônibus, foto de ônibus, miniatura de ônibus. O olho brilha. A minha mesa tem uma miniatura de ônibus. Então, eu vivo isso. Então, nós somos seres emotivos. Nós somos seres emotivos. Mas, na verdade, esse momento, a gente tem que ter frieza. Por quê? Porque não se analisa crise, não se analisa risco seríssimo sendo emotivo. Nós temos que nos imaginar presos numa geleira,
sem saída e sem saber quando alguém vai nos resgatar, que a crise do Covid-19 é essa. Para o setor de transporte, que eu tenho mais propriedade para falar, então estou falando especificamente do setor de transporte, mas eu acho que quase todos os setores estão no mesmo barco. Você está numa geleira, isolado, e não sabe quando vem o resgate. Você sabe que o resgate virá, porque você tem familiares, você tem amigos, então você sabe que o resgate virá. Eu também tenho certeza que a crise vai passar, porque toda a autoridade de saúde fala que em um momento todo mundo vai adquirir, a maioria vai adquirir imunidade e você vai sair dessa crise e todo mundo vai voltar a ter uma rotina normal. Mas quanto tempo vai demorar? Então é um plano, é uma tarefa de Hércules. Porque como é que você vai planejar uma coisa que você não sabe quando vai ter fim? Então você tem que começar a planejar dia a dia, semana a semana. É isso que nós temos feito aqui. Olha, a nossa vida hoje está como? Quais são os nossos riscos atualmente? Isso eu pago, isso eu não pago. O grande sábio do Grupo CSC se chama Romeu Santana. E ele tem uma coisa que ele falou a vida toda que está valendo para esse momento. Todo mundo é bom pagador até onde tem de onde tirar. A partir daí, todo mundo é vala comum. Então, o que você tem que fazer hoje? Quem é principal nesse momento? Pessoas. Porque se a empresa está sofrendo, o motorista está em casa e tem que levar o pão para 3 filhos, 4 filhos. Perfeito. Tem que levar alimento, tem que ter luz, tem que ter aquecimento. Então, Canavar acabou de entrar, já mandei um abraço para você, viu, Canavar? Grande abraço, esse aí é meu amigo e irmão. Amigo e irmão. Esse é mesmo. Os outros que entraram e às vezes eu não vi, um abraço para todos também, que tem alguns empresários que já entraram aí. O Eulinho, eu vi que entrou, sócio, amigo, irmão. Mas voltando, então você planeja todo dia e você tem que, primeiro, em quem eu penso? Nas pessoas, eu penso em gente. Porque empresa tudo bem, mas gente, o motorista, o funcionário, o lavador, ele tem família, tem crianças envolvidas, são famílias envolvidas. Quando você fala em números gerais de pessoas, hoje nós temos 20 mil pessoas ao redor desse grupo CSC e todo mundo, os pais levam o sustento daqui. Então, primeiro, pensa em gente. E aí, quando você começa a pensar em gente, você corta tudo. É assim que a gente está fazendo nosso plano, Patrícia. Nós fazemos, primeiro, olha, gente, vamos pagar o povo. Perfeito. Depois, aí sobrou, aí vamos pagar diesel. Que aí tem que pagar. Para poder rodar. Porque senão não para de rodar. E vamos assim por eliminação. Perfeito. Luiz Carlos Soares acabou de entrar, grande abraço, professor, amigo de meu irmão, que me deu o impulso inicial aí na minha vida. E o canal é todo seu, viu, Roberto? Fica à vontade. E aí, esse segundo, preservar o caixa por causa das pessoas. Esse é o trabalho de hoje. E o terceiro é lutar com as autoridades para elas se sensibilizarem que esse momento, se o transporte parar, o Brasil inteiro para. Essa semana eu tive uma viés de coragem aí, resolvi partir no mundo de novo. Eu estava meio isolado aqui, mas eu resolvi partir em algumas, pessoalmente, eu comecei por Juiz de Fora, porque o eu acho que a gente tem que tentar, de alguma forma, que seja nessa live, que esteja uma pessoa que faz parte das autoridades assistindo, falar, gente, nós não podemos entrar nessas guerras políticas nesse momento. O momento, gente, nós temos visto hoje no nosso país sofrendo muito politicamente. Eu não gosto de entrar nesse assunto político, mas é o seguinte: 2 inimigos estão dentro de um barquinho a remo que tem que ser remado por 2 pessoas. Um só não rema. Aí, por inimizade, um mata o outro. E aí o barco fica à deriva, porque um sozinho não rema e morre o primeiro que matou. Então, não é hora de estrelismo, né? Agora é a hora de nós pensarmos no coletivo, né, Roberto? E a gente tem que tirar, por exemplo, dos outros países. Você vê aí que os outros países acabou essa disputa. Você não vê falar nos Estados Unidos, por exemplo, de uma guerra entre democratas e republicanos. Você só vê falar do enfrentamento.
Nós temos um Exatamente. inimigo muito maior do que uma disputa esquerda-direita. É uma disputa de vida. Isso mesmo. O filme Independence Day, eu falo muito de filme, porque eu adoro cinema e futebol. Então, às vezes, eu dou exemplo de cinema e futebol. Independence Day mostra isso. É um meteoro gigantesco que vai destruir a Terra. Ó, é uma invasão alienígena, eu estou falando de Armagedon. É uma invasão, também é o mesmo sentido. Também é o mesmo sentido. Aham. É uma invasão alienígena na Terra e você tem um inimigo comum. É. Então a gente tem nós temos que estar voltados a imbuir nas autoridades. Eu só tenho acesso às autoridades locais, de onde eu trabalho. Eu não tenho esse grande poder de ir lá em Brasília ou ir num estado, num governador, mas eu Uhum. tento partir eu tento fazer a minha parte, fazer o meu limite, que é Mas falar esse para as autoridades. propósito, Roberto, desculpa te interromper, é que a gente possa inspirar outros como você e a gente construir, sabe? Vocês se unirem, construir uma proposta e levar. Eu tenho feito muitas conversas nesse sentido, né? E eu quero levar todo esse seu depoimento, essa história de sucesso, que é te dar os parabéns, para a gente conquistar isso, porque é importante, né? Mas Exatamente. é nesse E eu, caminho que é o Nesse, propósito. nesse caminho nós temos, e o que acontece? Quando você abre o diálogo, prova disso foi uma conversa na secretaria em Juiz de Fora essa semana, quando você abre o diálogo, às vezes as pessoas que estão também nessa rotina muito difícil, que as autoridades também estão enfrentando um problema muito sério, eles têm mil problemas para tratar no dia a dia, e às vezes não focaram no problema do transporte especificamente, igual eu estou dizendo aí, estou falando de tocar as autoridades para esse problema. Então, quando você bota na mesa e fala, olha só, isso aqui, eu estou na beira do precipício, qualquer cutucão eu caio. Eu caio. Então, eu tenho que ser responsável, porque se eu cair, não sou eu que caio. Em Juiz de Fora, se eu cair, são 1.800 pessoas que caem junto comigo, que são os funcionários lá da Ansal. Se eu cair num geral, são 5.000 e tantas pessoas do grupo CSC que caem comigo. Então, por isso que a gente às vezes, você não fez isso essa semana e tal. Não, nosso compromisso hoje é manter o nariz fora d'água e cruzar esse rio caudaloso que está esse momento de coronavírus. Nosso compromisso é com a sobrevivência. E cada um tem o seu desafio. Ao seu tamanho, o desafio é difícil para todos. Não, eu sou muito grande, eu sou muito pequeno. Não existe o muito grande e não existe o muito pequeno. Meu pai tinha um ditado que ele falava a vida inteira. Cada um no seu canto chora o seu tanto. Então, é assim, eu sei das minhas dores, você sabe das suas, e todo mundo que está aqui assistindo, seja funcionário, amigo, empresário, empreendedor, funcionário público, que seja, sabe dos seus problemas. Ninguém Verdade. está numa situação de conforto nesse momento. O Fernando colocou aqui, assim, achei muito interessante. Se cada um fizer um pouquinho na sua região, essas mudanças maiores acontecem, né? Então, talvez se a gente focar em tentar ter exemplo, né? Pelo menos transformar e ser o primeiro caso, né? Talvez de uma parceria público-privado, não sei, né? Aqui são conjecturas, né? Na verdade, é o seguinte, a gente tem que trabalhar cada região, cada empresário, cada empresa, não estou falando só de transporte, não, cada empresa tem que ver o seu papel como cuidar das suas pessoas e o seu papel na sua sociedade. O que eu posso fazer para dar minha parcela de contribuição, para alertar as pessoas sobre esse segmento de negócio? Eu sei que eu não posso estar falando de todos, porque o mal que eu sinto são nos ramos e nos segmentos de negócio que eu atuo. Mas o que eu posso falar é o seguinte, que com toda certeza, a nossa principal preocupação tem que ser respirar, tem que ser manter o fôlego da empresa, porque essa vaquinha vai dar leite para todo mundo no futuro. Então, ela tem que estar viva. Então, nesse primeiro momento, falar, olha, nossa, Patrícia, sinceramente, me dói o coração quando eu chego em Juiz de Fora hoje, você chega ali na entrada da cidade, quem vai de Viçosa para Juiz de Fora, na entrada da cidade tem uma garagem em construção da Ansal, que tem lá 200 ônibus parados.
Tem lá 150 anos parada. E eu vejo isso e falo, hoje, nessa ida para lá, eu também não gosto de ficar muito debatendo religião, porque cada um tem a sua fé, mas eu paro, Sim. cada um na sua, mas eu peço ao meu Deus que nos dê proteção para esse momento, porque é triste ver, nada, também não adianta, é uma outra coisa que eu falo, não adianta se esconder atrás de Deus, ou se esconder atrás do que você crê. É tipo, peço a Deus e faço minha parte. É fé em Deus e pé na tábua, como diz o outro. E pé na tábua. Então, nesse momento é o seguinte, mas Deus vai prover. Vai no seu agir, né? Naquilo que você age. Mais uma vez, falando de filmes, A Procura da Felicidade. O menino fala com o pai, seu pai, quer saber de uma história? O cara estava se afogando e falou, oh, meu Deus, manda alguém para me socorrer. Aí passa um navio, o cara fala, não, pode deixar que Deus vai cuidar. Passa outro navio, ele fala, pode deixar que Deus vai cuidar. Aí ele morre. Aí quando ele chega lá e fala, mas eu tinha tanta fé que o senhor ia cuidar. Ele falou, ô, idiota, mandei 2 navios. 2 navios? Então, eu conto que foi até um helicóptero. Eu te mandei até um helicóptero e você não foi, cara. Então, na verdade, é o seguinte, sempre pensei nisso, falar o seguinte, olha, acredito muito em Deus, mas vamos fazer nossa parte. As pessoas também cuidar da empresa, conscientizar as pessoas também para cuidar da empresa, eu acho que é uma terceira visão importante nesse caminho. Com certeza. Aqui a gente tinha dividido mais ou menos em alguns temas, né? A gente está avançando bem e queria que você contasse para a gente agora, assim, algumas curiosidades, né? Algumas histórias, assim. Você falou bastante de como um excelente gestor, e mais uma vez quero te dar os parabéns, viu? Por não se paralisar diante das cenas difíceis que você tem visto diariamente, né? E acho que você está muito bem, acho que você está sabendo selecionar bem, principalmente na atitude, né? Porque nesse momento, mais do que conhecimento, é como eu ajo, né? Qual é a minha atitude frente ao perigo, né? Que é a iminência de cair do precipício, como você falou, né? E aí, eu me entrego, eu paraliso, ou eu já mapeio e sei como vou sair dessa, né? Olha, Patrícia, essa questão aí de histórias é porque o pessoal vive me cobrando, porque nas primeiras lives aí, agora nós resolvemos nos dedicar em uma por semana, que eu acho que essa live serve para nos unir de alguma forma. Se nós não estamos unidos por presença, nós podemos nos unir por aqui. Olha só, nós já tivemos pico aí de 90 pessoas unidas nesse momento. E isso é muito interessante. Que sejam 5 pessoas, que sejam 10 pessoas, mas é uma forma de nós nos unirmos. Então, quando aí o pessoal tem mandado no WhatsApp, olha, conta alguma história de quando começou lá, porque eu conto essas histórias aí, tem gente, tem umas curiosas. E aí eu gosto de contar alguma história que linke, porque às vezes uma história que você passou lá no começo, naquela hora não te diz nada. Mas quando você volta e começa a relembrar e revisitar essas histórias, você fala, olha, isso aqui é um exemplo que eu tive para mim, de perseverança, por exemplo, de não desistir nunca. Esse é uma tarefa que o Romeu depois reforçou, porque o Romeu é um camarada que nunca desiste. Então tem 2 histórias de reinventar e de não desistir nunca, que a de se reinventar, minha mãe é um exemplo, tá aí comentando, minha mãe é um exemplo de se reinventar. Eu falo em toda a live, minha mãe é o exemplo para o momento coronavírus. Minha mãe estava meio ociosa em casa, com 50 e poucos anos, e resolveu se reinventar e ser advogada, aos 50 anos. Então, você arrumar força dentro de você para encarar uma faculdade novamente, encarar uma moçada lá na sala, sendo a mais velha, talvez, da sua turma, isso é tirar força. É o que nós precisamos nesse momento, achar força lá dentro de nós para superarmos. E a outra foi... Né?
Como é que eu E a posso outra, suprir, né? e seguido disso, o exemplo da eficiência, que ela teve força para fazer e teve força para cumprir a jornada. Que tem gente que fala, vou começar e no meio do caminho desiste. Não, saiu e foi até o final, tirou, passou na OAB antes, virou advogado até antes de formar, porque no último semestre pode fazer a prova, e hoje é advogado, atuante. Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo de reinventar ou de criar alternativas. Eu tenho na época eu trabalhava com muita gente aqui, muita gente do ônibus começou alugando ônibus de viagem, turismo e tal. Começou assim, compra um ônibus e começa a alugar. E eu tinha 2 ônibus de turismo nessa época. E a gente fala turismo, mas na verdade era Romaria, Aparecida, Congonhas, Jubileu de Congonhas. O pessoal da zona rural gosta muito. Uhum. E eu tinha isso assim, nossa, perder uma viagem para mim era tipo uma facada. Eu não perdi cliente de jeito nenhum. E eu fui numa zona rural, eu pegava uma saveira, que eu tenho até hoje uma saveira amarela, e ia para a zona rural batendo naqueles que faziam as viagens, naqueles organizadores. Olha, vão comigo, marca a data, marca de uma vez. Às vezes a viagem era lá em setembro, eu já estava lá em fevereiro, marcando, agendando. E eu marquei um cliente lá da Capivara, que é a zona rural de Ervalha, entre Ervalha e São Miguel do Anta, que é uma cidade, 2 cidades aqui perto de Viçosa, e ele marcou uma viagem comigo e depois marcou com outro, que é um saudoso amigo aqui de Viçosa também, Luiz Carlos D'Antonino, é um renomado professor aqui da Universidade de Viçosa, mas tinha como hobby ônibus. Então ele comprou uns ônibus bonitos, uniforme bonito, e dava lanche no ônibus e não ligava muito pro custo daquilo, não, que era o hobby. Imagina eu. Só que aquilo não era meu hobby, não, aquilo era meu pão mesmo, e o dele era hobby. E aí ele colocou lanche e tal, era difícil concorrer com ele. E aí ele colocou os ônibus e ele pegou essa viagem aí para Campinas, porque o pessoal de Ervalha tem muito parente em Campinas, Vila Formosa, Samambaia. Eu costumo brincar que tem mais gente morando nesses 2 bairros de Campinas que em Ervalha mesmo. Mais gente de Ervalha morando lá que em Ervalha. E aí ele pegou a viagem e eu fui lá. Hein? É longe. E eu fui lá e falei, Antônio, mas nossa viagem está tudo certo? Ele falou, não, marquei. Infelizmente, deu uma desculpa qualquer. Infelizmente, eu tive que marquei lá com a Dantur. Olha, Patrícia, isso era 9 da manhã. Eu fiquei sentado com esse homem na beira da estrada de terra, passou o ônibus que ligava Viçosa Ervalha, São Miguel Ervalha, e voltou. Quando era 5 da tarde, eu ainda estava sentado com esse homem lá na beira da estrada, fazendo, mas, Antônio Maria, não pode, tem que ir comigo, e conversa vai, conversa vem. Ele resolveu e falou assim, mas eu já dei o dinheiro. Se fosse hoje R$5.000 a viagem, ele já tinha dado 2.000 de adiantamento. Eu falei, mas não, nossa, aí, tipo, quando deu o dinheiro, não existe retorno do dinheiro disso nem nada. Eu falei, olha, Antônio, mas tem um plano. Aí ele falou assim, qual? Eu falei, você vai lá no Luiz Carlos Antonino, que Deus o tenha e que me perdoe, vai lá no Luiz Carlos Antonino e fala com ele que morreu uma passageira de idade e a família inteira desistiu. E que ou ele te devolve o dinheiro, você marca numa próxima data, ou você paga parcelado. E não existe parcelamento nem fiado em viagem de turismo. Aí ele falou assim, mas será? Eu falei, desse jeito dá certo. Você quer ir comigo? Depois também de 10 horas sentado lá na beira da estrada, ele já queria ir comigo de novo. É possível, ele deve ter pensado, ou eu aceito ou esse homem não vai embora. Aí ele falou assim, não, mas como é que eu vou para lá amanhã? Eu falei, não, preocupa não. Eu venho estar aqui bem cedinho e te levo. Isso eram uns 40 quilômetros, mais ou menos. Aí eu fui lá, cheguei lá cedo, trouxe. E o escritório do Luiz Carlos, para quem conhece Viçosa, a Dantura era no calçadão de Viçosa, no centro. Deixei e fiquei no carro, aquela ansiedade. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E ele foi. O Luiz Carlos ficou sensibilizado, deu um cheque devolvendo o dinheiro, aceitou, ficou até penalizado com a história, deu um cheque devolvendo o dinheiro, e nós já descontamos o cheque na mesma hora para não ter problema. Lógico, para poder fazer capital. Resolve. E não desistir, né? Não voltar atrás. Aí você fala, isso tem a ver com o quê? Não que os meios sejam os melhores, mas tem a ver com eu não desistir de forma nenhuma. Aquilo é seu. É se agarrar
aquilo de unhas e dentes e não desistir de jeito nenhum. Aí eu não sei se minha tia Ana, eu não tenho certeza se a minha tia Ana está assistindo. Nesse mesmo cenário de vender viagem e tal, meu pai e meu tio, meus tios Romeu e meu tio Romeu e Zé separaram do meu pai uma época, e nós ficamos tendo duas empresas em Viçosa. Tinha Aviação Viçosa Limitada, que eles deram o nome fantasia de Transvitur, e tinha Aviação Viçosa Turismo Limitada, que a gente chamava de Viçotur. E era muito parecido, o nome era igual e tal. E um pessoal de uma zona rural que chama Bananeira marcou uma viagem para São Paulo, para Ferraz de Vasconcelos, que era um futebol de fim de ano, era uma confraternização familiar, tinha parente lá, e marcaram um jogo de futebol lá em São Paulo, para aquela visita de família, visitar os parentes. Com certeza. E marcou com a minha tia Ana lá na Transvitur. Só que errou. Só que o contratante morava aqui e mandou alguém lá da roça vir trazer o dinheiro. E o camarada errou e foi parar lá no meu escritório, na minha frente. Ah, não, uma viagem aqui para São Paulo, não sei o quê. E eu falei, mesmo? Pera, deixa eu pegar a agenda. E não tinha nada na agenda. Eu falei, quanto que é mesmo, tal? São Paulo. Qual horário, da onde sai, beleza. Quanto você tem aí? Mesma coisa, se fosse hoje uns 5 mil, 3 mil de adiantamento, eu falei, tá bom. Vou te dar o recibo, dei o recibo. Está anotado aqui. E recebi o dinheiro. E aí o rapaz foi embora e ele foi encontrar com um cara que morava aqui em Viçosa, que era o dono da viagem mesmo. E falou, ô Luizinho, paguei lá já. Ô, meu Deus, você pagou no lugar errado e deu uma confusão e foram atrás da minha tia Ana. Minha tia Ana, de jeito nenhum, volta lá e pega esse dinheiro de volta. Aí meu tio Romeu... Aí o camarada foi correndo atrás de mim para procurar o dinheiro e minha tia Ana falou com meu tio Romeu conta isso, chorando de rir, chorando, porque ele falou assim com minha tia Ana, tá bom, ele deu o dinheiro, você mandou ele lá buscar de volta, né? Esquece, pode esquecer essa viagem, não volta não. Aí o camarada chegou, coitado, chegou perto de mim. Pega isso mesmo. Chegou perto de mim e falou assim, Roberto, eu esqueci, eu errei demais, você me perdoa. Eu falei, não, tá perdoado, fica tranquilo. É porque a viagem não era aqui, era lá na Aviação Viçosa. Eu falei, não, tranquilo, não tem problema nenhum. Aí ele, mas você pode me devolver o dinheiro? Eu falei, claro, perfeitamente, te devolvo, porque também eu não posso falar que eu vou ficar com o dinheiro do camarada. Aí ele falou assim, então, beleza. Eu falei, só que é o seguinte, como eu tinha uma conta de diesel para pagar aqui, eu paguei o diesel com o seu adiantamento. Eu vou te pagar parcelado, divide aí umas 12 vezes para mim, que eu vou te pagar, eu te devolver seu dinheiro parcelado. Aí você combina lá na Aviação Viçosa e ela parcela esse valor. E não existe, né? Quem vai parcelar e fazer... Aí ela voltou lá e falou assim, meu filho, vai com Deus, que Deus te acompanhe, e vai com ele mesmo, que Deus te acompanhe. E desistiu. Eu sei que da minha parte, não desistiria nunca. E aí, para quem está aqui compartilhando esse momento com a gente, o que eu posso dizer é o seguinte, do mesmo jeito que eu fiz com essas duas viagens, vai ser com o grupo CSC. Eu não desisto de jeito nenhum de vocês. Eu não desisto de jeito nenhum do meu povo. Eu não desisto de jeito nenhum do meu segmento. E eu acho, Patrícia, o seguinte, quem depende de uma mão essa hora, os empresários que estão aí, que tem o seguinte, hoje nós temos a felicidade, a grata felicidade no nosso grupo de falar o seguinte, nós temos uma equipe. Gente, eu estou vendo muitos passando aqui nos comentários, eu não posso falar de todo mundo, mas nós temos eu fico, tem o Alexandre, tem... Nossa, tem o Juninho. São, assim... Nós temos uma equipe... fantástica, fabulosa a nossa equipe. A formação, a expertise da nossa equipe hoje é profunda. Eu falo de jurídico, doutora Grécia, doutor Felipe, doutora Cristiana, são todos os assessores jurídicos aí, capitaneados pela Grécia. Minha mãe dá uma mão fortíssima nisso. Minha mãe tem ajudado nesse momento também nas revisões aí de tudo, porque o jurídico nesse momento está em franca atuação.
e técnico, operacional. Nossa equipe é fantástica. E O muitos pessoal da empresários... Planalto está falando aqui, que tem muito orgulho, o pessoal lá do grupo CSC, muito legal. Planalto, a Planalto... Sabe por que a Planalto chama Planalto? Nós compramos a Planalto, ela tinha nome de SV também, que ela era um desdobramento da SV de Itabirito e tal, quando nós compramos a Planalto. Uhum. E aí queríamos dar um nome específico para a empresa lá de Paracatu. E aí eu e o Romeu estavam num carro, na BR que paralela ao Paracatuzinho, bairro lá de Paracatu, e o Romeu falou, vamos dar um nome para a empresa. Aí o Romeu falou, quer saber? Nós estamos perto de Brasília, e Brasília é o Planalto Central. Então é Expresso Planalto. E apareceu o nome Expresso Planalto. Foi tipo assim, em um minuto. Em um minuto a empresa era SV e aí passou a chamar Expresso Planalto. Tinha 11 ônibus quando nós fomos para lá, para Paracatu. A empresa operava urbano com 11 ônibus e 2 reservas. Que legal. E hoje a empresa já está... Só a unidade Planalto da região Noroeste já ultrapassou 220 veículos. Só a unidade da Planalto da região Noroeste. Bacana. Então eu tenho um orgulho dessa. Para falar a verdade, é igual De filho. todas, A gente não tem como escolher. Desde a menor a maior de todas, é como se fosse filho. E cada pessoa que trabalha nessas empresas são como se fossem irmãos. Eu não tenho, para falar a verdade, não tem nenhum sentimento de tipo assim, olha, isso aqui trabalha para mim, não. Isso trabalha lado a lado comigo. Para falar a verdade, Patrícia, de equipe de gerenciamento e gestão, quase todo mundo é muito melhor que eu. Como é que eu vou falar que esse povo trabalha para mim? Então, esse povo sabe muito mais, entendeu? Então, o que eu estava falando antes é que como nós temos uma equipe muito, muito profunda, muito que sabe perita, fazer análise, né? Perita naquilo que faz. Sabe fazer análises com profundidade de todas as temáticas de enfrentamento que a gente tem hoje. Nós temos muitos empresários, pequenos e até médios, que não têm esse nível de assessoria. Então, o que eu tenho feito nesses dias, nessas manhãs, é doado 1, 2 horas para os amigos que me ligam e me doado mesmo. Tipo, manda sua conta. O que nós temos que fazer? Como é que é a sua operação? O que pode reduzir? O que pode enxugar? Eu tenho feito isso com muitos, porque tem muita gente. Eu tenho colocado até algumas análises de lei de subsídio, de pedido de subsídio, documento compartilhado com os outros. E nós fizemos uma parceria com a Go Media, que é uma agência boa de Juiz de Fora, grande agência, que dá assessoria para grandes empresas. Nós vamos fazer um vídeo ilustrativo para a pessoa, para o pequeno empresário, poder levar para a prefeitura para mostrar o vídeo. Bem explicativo mesmo, para mostrar o problema de caixa que ele está tendo. Depois porque eu acho o seguinte... conosco para a gente ajudar a disseminar isso, viu? Porque eu já fui bem pequenininho mesmo, sabe, Patrícia? Bem pequeno, estou falando de 2 ônibus, a gente já foi bem pequeno. Eu sei o que o pequeno passa. Se o médio e grande estão sofrendo, o pequeno está sofrendo chibatada, o pequeno está sofrendo surra. Então, tá com e a maioria... sangue na garganta, como diz um amigo meu daqui do BRT do Rio, né? E sinceramente, a conta não fecha de forma nenhuma. Não. O que você pode é dirimir o prejuízo, você pode diminuir o máximo que você consegue. Mas chega num ponto que não tem mais jeito. Tipo, eu vou fazer o que mais? Aí é se preparar. Então, a gente tem que buscar a caixa. Eu, por exemplo, tenho disposição de vender quando acabar. Se Deus quiser, nós temos o orgulho de falar o seguinte: nós estamos tão sólidos, nós estamos tão firmes, que nós temos fôlego para enfrentamento de um médio período. E quando passar esse médio período, eu vendo bem por bem meu pessoal para colocar nessa empresa. Bem por bem, até passar. Porque isso aqui é a nossa vida. Você está decidido a superar. Eu tenho um vídeo que nós vamos fazer aí, né, colocar. Cada uma dessas pessoas estão aí conosco, muitos anos. Mesmo que está 1 ano, já se doa demais. Tem gente aí, eu fico vendo aí o pessoal dos trainees aí que entraram no projeto aí de coisas, eles estão se doando para essa empresa, sabe? E todo mundo está fazendo isso. Então eu tenho disposição de encarar isso
que dure um ano, mas nós estamos firme e forte para encarar isso. E vou aproveitar essa energia, né, desse belo testemunho, né, de determinação, né, em superar a crise. Eu queria te perguntar o seguinte: existe um desafio, né, de como você consegue, né, o que você poderia compartilhar de como manter o clima, né, dos funcionários em momentos tão difíceis, né? Porque o medo se abate, né? E aí eles podem ficar lá na que a gente fala na rádio peão, né? Ficar um falando com o outro: será que eles vão demitir? Será que não vão? O que vai acontecer? Hoje eu acho que ele demite. Hoje, como é que você consegue manter essa positividade dos funcionários da sua empresa? Eu acho que o principal é dar a cara. É não se esconder atrás do problema. Eu fiz uma ação essa semana e eu me propus aí no Instagram, publicamente, a fazer essa ação em todas as unidades, que é entregar pessoalmente o presente dos sorteados aí de uma promoção, de um sorteio que a gente fez no Dia do Trabalhador, pessoalmente, em todas as unidades. E olha que vou ter trabalho, que tem um sorteado lá em Alto Horizonte de Goiás. Tem sorteado em Itapetinga, na Bahia. Eu vou levar em mãos e vou filmar e vou colocar no Instagram. Isso tem um valor muito mais simbólico do que efetivo. Vamos falar, o que é essa mensagem? É que estamos juntos, vai passar, que se não fosse passar, eu não estava aqui fazendo a promoção e dando um presente para o trabalhador. Eu não estava aqui pessoalmente... Eu não estaria aqui pessoalmente dedicado, eu estaria dentro de casa, debaixo de um cobertor, cobrindo até a cabeça e me escondendo. Eu não estou me escondendo, não. E esse, eu acho, é você estar lado a lado com as pessoas e falar: gente, vamos trabalhar. Nós temos boas notícias no grupo. A Vulcabras voltou a funcionar lá em Itapetinga. Nós voltamos a trabalhar. A Aviação Itapetinga, uma empresa de 60 ônibus, estava com 3 ou 4 ônibus rodando. Nós já estamos com o efetivo rodando lá em Itapetinga. Então, temos notícias boas no meio desse pandemônio. E isso é o seguinte: você que se coloca lado a lado. Isso, para falar a verdade, Patrícia, sem falsa modéstia de novo, que eu acho que o que é real não é arrogância, nós sempre fizemos. Nós sempre tivemos lado a lado. Eu vou para Paracatu, durmo lá na garagem, converso com um, converso com outro, tomo café ali com o pessoal, a gente se reúne, nas reuniões de sindicato, às vezes a gente participa para ouvir, para dar liberdade para ouvir, para as pessoas falarem o que está doendo. Então, eu sou testemunha também disso, né? Porque enquanto eu representava na empresa de tecnologia, vocês sempre me receberam de braços abertos. O Bruno lá em Viçosa, Rafael em Juiz de Fora, você também lá na Transp, né? Enfim, eu sempre fui muito bem acolhida e a gente viu o clima na empresa de todos, né? Todos muito comprometidos com o propósito, por inspiração da liderança que são vocês, né? Isso é muito legal, isso é inspirador. Tô vendo a mensagem do comandante Vaguinho. O comandante Vaguinho é o piloto que leva a gente para cima e para baixo aí. Tá ficando pronto lá. O Cana me contou dessas histórias que ele desse avião para baixo e para cima. Eu e Vaguinho e Romeu já dividimos quarto nessa vida, viu, Patrícia? A gente gosta de ficar batendo papo até altas horas, então a gente divide quarto de hotel, divide quarto lá, divide a suíte lá em Paracatu, Itapetinga. Então, nós estamos juntos nas operações aí, dia a dia. O Vaguinho tá dando um alôzinho ali, falando tipo um recado que tá ficando pronto para começar a rodar de novo. Nós estamos juntos desde 2007. Então, esse momento, eu acho que isso que motiva, sabe? É você falar a verdade. Falar a verdade mesmo, as pessoas saberem que o momento não é de brincadeira. Uhum. Nosso grupo tem um histórico que é não reclamar da vida, sabe? Eu não gosto muito do perfil de quem está bem ou estando mal, gosta de reclamar da vida para falar: não tô. Nosso grupo sempre teve o Beto Peralta, lá de São Paulo. Nós temos um grande irmão. Nós temos um histórico de bola para frente, de falar: não, beleza, estamos crescendo, porque esse é o papel do empresário. Eu acho que nós, brasileiros, temos que acabar com essa
vergonha de crescimento, vergonha do lucro. A empresa tem que crescer. Agora é um momento difícil, é um momento de enfrentamento, mas nós nunca nos envergonhamos de falar, olha, nós estamos crescendo sim. Ah, está indo mal? Nós estamos crescendo. Nós temos um modelo de gestão que nós construímos com anos de dureza, e esse modelo de gestão é para crescer. Porque se fosse para estagnar, aí eu teria vergonha. Eu tenho vergonha de falar, olha, eu estou retraindo. Agora, se eu estou crescendo, se eu estou dando emprego, se a gente está produzindo, se a gente está ampliando, está abrindo horizontes, há pouco tempo, e ainda estamos, mas deu uma freada por causa do coronavírus, a gente estava num projeto da Nexa, lá no Amazonas, lá na divisa de Mato Grosso com o Amazonas. E outra coisa, pode me chamar para África, Ásia, Oceania, não tem distância para a gente, não. Já vai. Vou na hora. Nosso negócio é o seguinte, deu oportunidade que eu tenha a oportunidade de dar 3 empregos e de produzir, de falar que o Grupo CC marcou a bandeira em mais um lugar, nós estamos. Eu não tenho vergonha de falar que nós crescemos. Eu vejo muito empresário, que eu acho que esse momento vai servir para todo mundo parar de reclamar, porque reclamava quando estava nessa. Mateuzinho Cota, filho do Reinaldo, meu irmão, esse aí é meu sobrinho, apareceu agora, é sobrinho postiço, mas é sobrinho de coração, de sangue. Esse é o meu irmãozinho que apareceu. Todos os outros, desculpa alguém que eu não falei, mas eu acho que a gente o empresário tem que sair desse momento falando o seguinte, eu não tenho vergonha de ser empresário. As leis e regras de compliance têm que ser cada vez mais implantadas, a transparência tem que reinar cada vez mais, principalmente no setor de ônibus, para nós deixarmos de ser marginalizados e falar, não, é um setor produtivo, é um setor que gera milhões de empregos no Brasil inteiro. E é uma oportunidade a gente se aproximar do cidadão e reconstruir essa imagem, né, Roberto? Exatamente. Eu falo que é difícil, Patrícia, sabe por quê? O ônibus, quando você tem uma sorveteria, o cliente vai na sorveteria, vai no vizinho, sabe qual que é o sorvete mais gostoso. Não, esse é o que me agrada. Mas o transporte de ônibus não tem base de comparação. O seu cliente não sai da cidade e vai andar de ônibus em outra cidade para falar assim, nossa, como é bom nessa cidade que eu moro. Então, sempre fica sujeito às partes de reclamação. Por quê? Porque nós somos afetados por trânsito, nós somos afetados por inúmeras causas e nós transportamos milhões de pessoas. Então, eu gosto de citar um exemplo que, por exemplo, em Juiz de Fora, nós temos 10 milhões de usuários no transporte público de Juiz de Fora. Então, não vamos falar de número alto, não. Vamos falar de 0,1% de reclamação. Não é 1%, não. É 1% dividido por 10. 0,1%. Tá certo? Então, se você tem 10 milhões de usuários, você tem 0,1%, você tem 10 mil reclamando. 10 mil pessoas estão falando nesse momento. Então, o que acontece? O impacto de qualquer anomalia, que seja um trânsito que engarrafou e aquele horário atrasou, 0,1% das pessoas que você está transportando reclamando, o impacto, o alarde é muito grande. E a base de comparação não existe. Então, nós temos um desafio. E o desafio, nesse momento, nós podemos usar esse difícil momento para tirarmos uma lição importante. É passar das lideranças de primeiro escalão para as outras lideranças, até chegar no motorista e falar, olha, você é o cartão de visita desse modelo que trata da sua família. Então, vamos fazer bem com a pessoa que entra no ônibus. Porque eu acho que um sorriso apaga... Eu dirigi ônibus de turismo... É o cartão de visita, né? O motorista é o nosso cartão de visita. E eu sei que um sorriso apaga muitos problemas. Quando você trata bem alguém, às vezes a pessoa não está muito satisfeita, mas, poxa, eu fui tão bem tratado que eu vou relevar. Então, o motorista é que faz isso. O primeiro impacto do ônibus é o motorista. Um sorriso, ele, né? Um bom dia, um bom tratamento. Isso, nós temos exemplos aí muito legais no grupo CSC aí, que o motorista ganha um presente,
que uma pessoa leva um bolo e tal, daquele motorista fixo na linha. Isso é exemplo. Isso é muito legal. Então, e isso faz o nome da empresa, isso faz os usuários relevarem os problemas de trânsito, faz relevarem alguns outros problemas. Então, é a gente passar por esse momento e saber o seguinte, gente, nossa, lembra do coronavírus? Eu tenho que fazer isso aqui muito bem, porque eu não quero ter um risco que a gente teve naquela. Esse que eu acho que é o principal que a gente pode tirar. Roberto, a gente está chegando aos 5 minutos finais, né? Porque o Instagram corta a gente. É isso mesmo. E eu não posso deixar de agradecer, aproveitar e agradecer a todo mundo. Eu vi o pessoal do Ecobônus, eu vi diversos clientes desde a época que eu representava a Citat, né? E hoje represento o Citamob, a Citamob e a N-Business são parceiros estratégicos, está todo mundo aqui. Para mim é uma honra muito grande receber quem a gente admira, né? E que virou para o hall de amigos, né? É verdade, é verdade. E assim, queria te dar os parabéns, viu, por tudo isso. E aproveitar, deixar esses últimos 5 minutos para você compartilhar, assim, como é que você imagina que você poderia contribuir, quem sabe a gente ter esse canal, né, junto com a N-Business, de você replicar esse modelo de gestão do grupo CSC para os outros, né, que, como você bem falou antes, que estão passando por dificuldades. Eu achei essa sua ideia muito legal e eu queria fechar com ela, sabe? Porque é muito importante ecoar essa mensagem com eles, viu? Um beijo, Patrícia. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado a todo mundo que dispensou esse tempo para nos ouvir. Eu acho muito importante. Eu gosto de valorizar cada vez mais isso. E eu vou estar fazendo. Muita gente até brinca. Agora você virou midiático. Não, na verdade, eu acho que isso vai nos amar cada vez mais. Beijo para a Niege, uma amiga querida da Citamob, uma amiga sua parceira. Gente boa. Tá faltando voltar o convívio social para tomar um vinho. Olha o Cana lá, show mesmo, né? O Cana é outro amigo muito querido. Cana é muito... Esse aí é irmão, esse aí... Depois eu conto o caso do bicho geográfico. O que eu posso falar, Patrícia, Alexandre, da SS. Obrigado, todo mundo. Nosso modelo de gestão, a gente estava partindo para um planejamento seguinte. Os empresários que quisessem se filiar ao nosso modelo de gestão, compartilhar cotas da empresa, fazer uma associação e trazer para dentro da gestão do CSC. Isso é um plano que nós tínhamos como linha de frente. São as inovações, que é o aplicativo do banco digital, para tirar o nosso funcionário, nosso colaborador das dívidas, o aplicativo de modais de transporte por tecnologia e esse modelo de trazer empresas para dentro do nosso modelo de gestão e reestruturar as empresas. Para falar de verdade, nada disso foi abandonado. Nós só estamos tendo um tempo, é como se fosse uma corrida, uma maratona, nós vamos dar um fôlego e vamos retomar. Então, para os empresários que quiser fazer contato via N-Business, vai ser um prazer. Quiser mandar um direct aí, fora interesse comercial, quiser mandar um direct com certeza. Tirando pedindo algum esclarecimento, que a gente puder contribuir de forma gratuita nesse momento, é o momento da gente... Com certeza. Esse é o momento, né? Falei na primeira live que agora não é o momento. Isso eu queria encerrar falando isso, muito sinceramente, olhando para o olho de todo mundo. Agora não é o momento de tomar o espaço de ninguém. Agora não é o momento de ombrear com ninguém. Não é o momento de correr contra ninguém. Agora o momento é o seguinte, quem estiver lá do outro lado da margem, dá a mão para o próximo e o próximo dá a mão para o próximo e vão tentar puxar todo mundo para o outro lado. Esse é o momento de todo mundo se abraçar e cruzar esse vendaval, esse furacão. Esse é o momento. Esse momento a gente tem que fazer isso. Vamos dar a mão para o parceiro. É menor que você ou maior que você, que às vezes é maior que você, mas está em meio a uma crise mais violenta. Então, o que tiver que ser, você puder se doar para o próximo, se doe. Nós vamos se doar nunca. Na minha vida inteira eu fui um doador. O Cana é exemplo disso, alguns outros aí que entraram são exemplo disso. Eu sou um doador. Se a pessoa me mostra um problema dela, eu tomo aquilo como meu. E eu acho que esse é o momento,
for uma mensagem final. Um beijo, Patrícia. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo espaço e pelo Roberto, convite. agradeço. Eu agradeço e que tenhamos muito mais oportunidades de levar isso para todos, tá bom? Parabéns, Beijo, parabéns. beijo mãe, meus gestor. irmãos. Beijo, mãe, meus irmãos, meus sócios todos, que são irmãos também,